Graças a Deus. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que a paz esteja com todos. Vamos compartilharmos juntos da palavra do nosso bom e poderoso Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, como sempre, eu sempre tenho pedido, se inscreva. Aliás, se você já é inscrito, né, não precisa se inscrever de novo, melhor dizendo, né? Compartilhe, tá bom? Se você já é, se você ainda não é, melhor dizendo, se inscreva, tá bom? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá certo? E o objetivo desse canal é esse, tá bom? Mas hoje eu quero falar com você sobre algo que a Bíblia deixa declarado bem claro sobre os filhos da perdição, né? Talvez você me pergunte aí, mas quem que são os filhos da perdição? Será que existe alguém destinado a se perder? Será que existe alguém destinado a ir para o inferno? Claro que não, né? Não existe pessoas destinadas a ir para o céu e muito menos a ir para o inferno. O que existe são os escolhidos de Deus, né? Mas como a pessoa se torna um escolhido de Deus, né? Se o Espírito Santo me der até a oportunidade, eu vou até trazer essa mensagem numa próxima oportunidade. O que existe são os escolhidos de Deus. É óbvio que Deus, ele sabe quem é dele e também quem não é. É óbvio que Deus, ele tem aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão se perder. Mas não é que Deus os destinou a isso, de jeito algum. Deus, ele jamais vai destinar alguém ao inferno e ao céu. Por isso que ele colocou nas nossas mãos a responsabilidade de escolher, né, o caminho que nós queremos andar, né? Porque se Deus ele escolhesse para nós o nosso caminho, nos destinasse, Deus não teria nos dado a liberdade de escolha, né? Deus simplesmente ia impor sua vontade e nos obrigar a fazer, coisa que ele não faz, tá? Mas existe os filhos da perdição e existe os filhos que vão ser salvos. E como que uma pessoa se torna um filho da perdição? É quando ela, de modo algum, se torna uma pessoa arrependida dos seus erros. É aquela pessoa que por si só ela é uma pessoa de má índole, ela é uma pessoa mau caráter. Esses dias eu estava até comentando, né, com um irmão meu, onde eu estava conversando com ele. Existem pessoas, meu amigo e minha amiga, que não precisa nem do diabo influenciar a pessoa, porque ela por si só é uma pessoa ruim. Ela por si só é uma pessoa de má índole. Ela por si só é uma pessoa mau caráter, né? É uma pessoa que é, enfim, alguém que é cruel de natureza. Infelizmente, né, existem pessoas assim. Então, Deus, deixa eu tomar um golinho de água. A vontade de Deus, obviamente, é que todos sejam salvos. A criatura que ele fez, o ser humano que ele criou, o desejo de Deus, obviamente, é que todos venham chegar à salvação, mas nem todos vão chegar.
Jesus ele chega até dizer, né, em um dos evangelhos, um não, né, mais de um dos evangelhos, em Mateus fala, em outro evangelho também fala sobre o caminho largo e o caminho estreito, que Jesus ele até diz, né, que são muitos os que vão pelo caminho largo, ou seja, é os filhos da perdição. São aqueles que, por mais que a palavra venha ao encontro dele, ele não dá ouvidos, ele não absorve, ele não pratica, né, vamos assim dizer, ele não abre o coração verdadeiramente para que Deus entre e não se arrepende do seu mau caminho. Então esses são os filhos da perdição. É aquele que por si só ele é uma pessoa cruel. Ele é uma pessoa que não se arrepende, é uma pessoa que, por mais que Deus fale com ele, mas ele não quer saber de Deus. É aquela pessoa que ela é cruel mesmo. Esses dias eu sou uma pessoa que gosto muito de história. E eu estava esses dias meditando muito na história do Adolfo Hitler. Não sei se você lembra dele. Quem que foi Hitler? Hitler foi um líder nazista, né? Que ele liderou um povo nazista. O que que era os nazistas? Era um povo cruel. Era um povo que sem qualquer piedade queimava e matava os judeus, né? A história fala isso, que eles assassinaram milhões de judeus, entre eles crianças, mulheres, né? Idosos, deficientes. E quem liderou esse povo? Um homem chamado Hitler, Adolf Hitler. Era um homem sanguinário, cruel, que a sua morte ele mesmo se matou. Ele deu veneno para sua companheira, deu veneno para o seu cachorro. Olha só, ele mesmo se envenenou e deu um tiro no próprio peito. Para você ver o tipo de pessoa que esse era, né? É claro que contou com uma ajuda maligna, sim, concordo. O diabo teve seu papel nisso. Mas o próprio Hitler em si, que liderou esse povo nazista, foi alguém cruel. Foi alguém que não teve nenhuma compaixão das pessoas. Meu amigo e minha amiga, essas pessoas existem. Essas pessoas estão no nosso meio, essas pessoas estão no Brasil, estão no mundo. Infelizmente, existem pessoas que matam porque gostam de matar. Existem bandidos porque gostam de ser bandido. Existe uma grande diferença entre aqueles que erram, né, não querendo errar e se arrepende, mas existem aqueles que gostam de viver no erro, que simplesmente assume a posição de alguém mau, bandido, mau caráter. Então são esses os filhos da perdição. Não é Deus que destinou essas pessoas, elas mesmo, pelo seu próprio caráter, elas vão ser condenadas ao inferno. E a Bíblia conta a história de alguém muito conhecido, chamado Judas Iscariotes. Lembra dele? Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus, era um dos 12. Era alguém que Jesus escolheu para o seu ministério. Só que o Judas, ele era esse tipo de pessoa que eu estou lhe falando. Era alguém que a própria natureza dele era uma natureza ruim. Você pode observar, estudando a Bíblia, que quando Jesus foi traído, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. O diabo influenciou ele para que ele o traísse. Mas antes disso, o que Judas fazia? Judas roubava. Judas ele ficava com a sacola das ofertas, né?
E a Bíblia fala bem claro isso. Se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que o evangelista fala que o Judas ele era bandido, né? Ele era uma pessoa oportunista. Ele não se importava com as pessoas, ele se importava com si próprio. Ele era ladrão, bandido, né? Era alguém mau caráter, vamos assim dizer. Você pode observar que todos os discípulos de Jesus cometeram o seu erro, todos. Pedro, ele queria matar o servo do sumo sacerdote com a espada. A Bíblia fala isso em João, que ele cortou a orelha, mas ele, na verdade, ele queria matar. Os outros discípulos brigavam entre si para saber quem era o melhor, né? Ou seja, todos os discípulos de Jesus cometeram erro. Mas o único que Jesus se referiu como traidor foi Judas. Por quê? Porque Jesus conhecia Judas. Jesus sabia que o caráter de Judas era um caráter ruim, era um caráter cruel. Né? Tanto que a Bíblia diz, eu vou deixar para você lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70 e o versículo 71. João capítulo 6, versículo 70. Olha o que a Bíblia diz, Diz assim, olha o que Jesus fala para os 12. Diz assim, não sois vocês os 12, a quem vos escolhi, mas porém um de vocês é um diabo. Olha o que Jesus se referiu a Judas. Olha como Jesus referiu a Judas. Pergunto para você, Jesus não conhecia todos eles? Todos os discípulos, meu amigo, minha amiga, todos os discípulos de Jesus cometeram erros. Todos eles. Nenhum deles foi perfeito, nenhum deles. Mas o único que Jesus se referiu como traidor foi Judas. Olha só, né? Então, Jesus deixa bem claro aqui o caráter de Judas Iscariotes. Porque você pode observar que Jesus não falou assim, um de vocês está sendo usado pelo diabo. Até então, o próprio Pedro foi usado por Satanás. Você pode observar que a Bíblia diz que quando Jesus, no Evangelho de Mateus, fala isso, que quando Jesus começou a falar de sua morte e ressurreição, o Pedro ele começou a querer corrigir Jesus, né? O Pedro ele começou a querer repreender Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para a cara de Pedro e falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus não chamou Pedro de demônio, mas Jesus repreendeu o demônio que estava usando do Pedro. Agora eu pergunto, Jesus repreendeu o demônio de Judas? Não. Pelo contrário, Jesus ele deixou bem claro quem era Judas. Judas era um demônio, né? O próprio diabo, vamos assim dizer, em pessoa. Existe muita gente assim, né? Que talvez você já deve ter ouvido esse ditado, né? Nossa, fulano é o próprio diabo em pessoa. Ou seja, existem pessoas assim, infelizmente. Infelizmente. Pessoas que não têm nenhum tipo de arrependimento pelo que fez. Infelizmente, no Brasil, a gente viu lá o massacre, né, daquela escola que mataram crianças, né, sem nenhum tipo de escrúpulo. Entraram na escola lá, mataram crianças, né? Se eu não estou enganado, é Santa Catarina que aconteceu isso. E segundo o que o jornal fala, né, a pessoa não teve nenhum tipo de arrependimento. Olha aí.
Então, essas pessoas existem, meu querido amigo, minha querida amiga. Judas foi essa pessoa. Embora era um discípulo de Jesus, mas ele foi essa pessoa. E no versículo 71, João fala, né? Pois ele se referia ao Judas Iscariotes, filho de Simão, né? Que havia de traí-lo, e era ele um dos 12. Ou seja, João fala perfeitamente de quem Jesus estava se referindo. Aí talvez você pergunta para você mesmo, você se pergunta, mas o Judas teve oportunidade de se arrepender? Biblicamente, não. Judas não teve oportunidade de se arrepender. Por quê? Eu vou lhe explicar. Porque Jesus conhecia quem era Judas. Jesus sabia que Judas não iria se arrepender. E outra coisa, se Judas tivesse se arrependido, Jesus não teria ido para a cruz. Se naquela Santa Ceia que Jesus celebrou a Santa Ceia para os discípulos, quando Jesus falou bem claro para os 12, né? Um de vocês vai me trair. Ou seja, Jesus estava falando do Judas. Mas ali, Jesus não deu oportunidade para o Judas se arrepender. Não. Jesus só estava falando que um deles iria traí-lo. Era o traidor. Por que Judas ali na Santa Ceia, meu amigo e minha amiga, ele não poderia se arrepender? Porque se Judas tivesse se arrependido, o propósito de Deus não iria se cumprir. Jesus não iria para a cruz. Então, tudo tinha que acontecer conforme as Escrituras falavam, né? Então, o Judas ele era um filho da perdição. Mas não é porque Deus destinou ele a isso, não, de jeito algum. Mas é porque ele, do seu próprio caráter, a sua própria índole, ele era assim. Olha a maneira que Jesus, mais uma vez, se refere a Judas, lá no Evangelho de João ainda, quando Jesus ele orava pelos seus discípulos, né? No versículo 12 de João 17, vamos lá? João capítulo 17, o versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, ó, quando Jesus orava pelos seus discípulos. Diz assim, ó: enquanto eu estava no mundo, eu os guardava. Em teu nome os guardei. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus estava falando de quem aqui? De Judas, né? Exceto o filho da perdição, para se cumprir aquilo que estava escrito. Então Judas não teve oportunidade de se arrepender. Não porque Deus é cruel, Deus é mau, claro que não, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Só que Deus sabia que no Judas não havia esse sentimento. Aí você fala assim comigo, mas depois que Judas entregou Jesus, Judas se arrependeu. Não, Judas não se arrependeu. Judas, ele teve remorso do que fez. Em outras palavras, ele quis ficar bem, como diz o ditado lá fora, né? Ele quis ficar bem na fita. Né? Ele quis ficar bem na fita, né? Ele queria tirar a sua culpa de traidor, mas não resolveu. Porque Judas não teve verdadeiro arrependimento, ele sentiu remorso. Aí ele viu que devolvendo o dinheiro, ele poderia ter achado que ia ficar tudo bem, que os fariseus iriam se arrepender de levar Jesus à morte. Não foi isso que aconteceu. Judas foi tido como traidor do mesmo jeito. O que ele fez? Ele se matou.
Então, o sentimento que habitou em Judas, meu amigo e minha amiga, não foi um sentimento de arrependimento, foi um sentimento de remorso. É que nem aquela pessoa que é descoberta e para ficar bem na fita, para ficar bem falado, para não se manchar, ele acaba tendo um arrependimento falso, né? Uma má impressão de alguém que está se arrependendo. Na televisão tem muito isso, mas na verdade não está se arrependendo coisa nenhuma, né? Porque o verdadeiro arrependido, ele deixa de fazer a prática, ele se humilha. O Pedro, ele negou Jesus, ele mentiu que não conhecia, mas o que o Pedro fez? A Bíblia diz que o Pedro chorou amargamente, diferente do Judas, que preferiu se enforcar, porque nele não havia arrependimento, tá bom? Então eu quero que você medite nessa palavra e os filhos da perdição existem. São aqueles que verdadeiramente não têm um pingo de interesse pelas coisas de Deus e simplesmente são pessoas más. Infelizmente tem muito no nosso meio, tem muitos médicos, policiais, pastores, né? Bombeiros, funcionários públicos, padres, pais de família, tem muitos maus. Muitas mães também que são totalmente cruéis. Infelizmente, os filhos da perdição existem. E que você possa ficar com essa palavra, tá? Porque é um alerta para mim e para você, tá bom? Mas que em nosso coração exista sempre o desejo de fazer o que é certo, o que é bom. Exista sempre o desejo de nos arrepender dos nossos erros e nos tornar pessoas melhores. É esse tipo de pessoa que Deus se agrada. Tá certo? Você vê que nenhum dos discípulos era perfeito, mas Jesus amou todos eles com carinho, com amor, né? Então, Deus ele ama todos que verdadeiramente são sinceros. Talvez você já deve ter cometido vários erros na sua vida, mas você hoje está aí se humilhando, se arrependendo, reconhecendo, se esforçando para mudar. Pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, Deus ama essa atitude, tá bom? Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se o nosso bom Deus e o nosso Senhor Jesus assim nos permitir.